Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos chegando mais uma vez para compartilharmos da poderosa palavra do Senhor. Hoje, neste programa, eu quero falar sobre Ebed-Meleque, o servo de Deus. Vamos aprender com a história deste homem, que Deus tem uma grande vitória para a sua vida. Fique conosco, Deus vai falar com você. Vamos fazer a leitura de um texto. Eu quero ler Jeremias, capítulo 38, versículo de número 11. Diz assim: E tomou Ebed-Meleque os homens consigo, e foi à casa do rei, porque debaixo da tesouraria tomou dali uns trapos velhos e rotos, e roupas velhas embocados, e desceu-os a Jeremias no calabouço por meio de cordas. E disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: Põe agora estes trapos velhos e rotos, já apodrecidos, nas covas dos teus braços, porque por debaixo das cordas. E Jeremias o fez assim. E puxaram a Jeremias com as cordas, e o tiraram do calabouço, e ficou Jeremias no átrio da guarda. Meus amados, baseado nesse texto, eu quero falar sobre Ebed-Meleque, um servo de Deus. Ebed-Meleque, um servo de Deus. Eu gosto da Bíblia, porque a Bíblia possui diversas experiências, registros extraordinários que muito nos ensina. E essa passagem do Velho Testamento está tratando da vida do profeta Jeremias. Jeremias foi um dos grandes homens do Velho Testamento, um profeta que Deus levantou com uma missão não muito fácil. Qual era a missão de Jeremias? A missão de Jeremias era pregar para um povo rebelde, desobediente, que estava no pecado e prestes a ser levados cativo para o cativeiro, e como aconteceu posteriormente pelos babilônios. Então a mensagem de Jeremias era uma mensagem difícil de ser pregada. E por conta disso, esse profeta muito sofreu. Esse profeta é considerado como um profeta sofredor. Se você ler o livro do profeta Jeremias, você vai aprender muitas coisas. Você verá o quanto esse homem de coração terno sofreu por causa do seu povo. E eu gostaria, já dentro dessa primeira palavra, nessa introdução, lembrar que todas as pessoas que se dispõem a trabalhar para Deus, indubitavelmente vai encontrar resistência. Isso é fato, é uma verdade. Nessa mensagem, nós tomaremos como exemplo um dos homens que mais foi perseguido por falar as verdades de Deus, Jeremias. E ele é, teologicamente, conhecido como o profeta das lágrimas, porque muito chorou por causa do seu povo e, ao mesmo tempo, para cumprir a missão que Deus deu para ele. Ele sofreu, padeceu e, dada a exiguidade do tempo, eu quero já ir ao ponto. Ele vai ser colocado dentro de um poço, dentro de um calabouço. Sabe por quê? Por falar a verdade, por pregar uma palavra que aquele povo não queria ouvir. E ele foi colocado dentro de uma cisterna, para usar uma linguagem mais nossa, não é? Vazia,
vazia de água, mas cheia de lama. E esse homem foi colocado pelo rei justamente naquele lugar por causa da sua mensagem. Mas é interessante como Deus se utiliza dos seus meios para abençoar os seus servos. Deus vai usar um homem chamado Ebed-Meleque. Quem era Ebed-Meleque? Ebed-Meleque, na verdade, era um etíope. Era um homem, a Bíblia diz que ele era natural da Etiópia. Seu nome no hebraico significa servo do rei. E eu penso que não poderia ter um nome melhor. Por isso que o tema da mensagem é Ebed-Meleque, o servo de Deus. Entretanto, no texto bíblico, a sua atitude demonstra o quanto ele era um homem de coração bom, de coração terno. Era um empregado, era um servo, um serviçal do palácio. Mas quando ele viu Jeremias enfiado naquele calabouço, e sabedor de que aquele homem morreria naquele lugar se alguém não ajudasse, ele vai interceder junto ao rei por Jeremias. Aleluias! E aqui, meus amados, eu queria mostrar algo ainda. No grego, Etiópia quer dizer sol abrasador, não é? E esse rapaz veio desse país, né? Um país localizado na África Central, atualmente é chamado de Abissínia, não é? No hebraico chamava-se Cush, está na Bíblia, porque foi fundada por Cush, um dos filhos de Cão e, por sua vez, filho de Noé. Mas o que mais me chama a atenção é que esse homem, ele era um eunuco, ou seja, era um homem privado de vida sexual. Ele foi escolhido e preparado para servir no palácio. Então era um eunuco, privado da sua virilidade. Segundo o próprio Cristo explicou, existem 3 tipos de eunucos. Os que nascem assim, os que foram castrados pelos próprios homens e os que castram a si mesmo por causa do reino de Deus. Mateus capítulo 19, versículo 12 fala sobre isso. Esse homem era um eunuco que vai justamente ser o instrumento que Deus vai usar para ajudar Jeremias. Eu preciso fazer um intervalo comercial e, na sequência, nós vamos mostrar quanto esse homem foi importante na vida de Jeremias. 1 minuto só e já voltamos com o programa Palavra de Fé. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Nós estamos falando sobre o tema Ebed-Meleque, o servo de Deus. Eu encerrei o primeiro bloco dizendo de que esse eunuco, por nome Ebed-Meleque, esse etíope, que veio lá da África para abençoar esse servo de Deus chamado Jeremias. Como li, Jeremias estava dentro de um poço, prestes a morrer. Mas aí, ele vai, olha o que Ebed-Meleque vai fazer. Ele procura o rei e Ebed-Meleque intercede. Versículo 8 diz, logo Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei dizendo, ó rei, meu senhor, agiram mal estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias.
o profeta, lançando-o no calabouço, de certo morreria de fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Então deu ordem o rei Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira Jeremias, o profeta, do calabouço antes que morra. E esse homem faz justamente o que nós lemos. Ele pega bastante panos e cordas e vai para o poço, para a cisterna onde Jeremias está. E ele coloca aqueles panos, joga os panos e as cordas e manda Jeremias colocar debaixo dos seus braços, e ele consegue tirar Jeremias de dentro daquele calabouço, diante daquele poço. E foi justamente esse ato de Ebed-Meleque que salvou a vida de Jeremias. E eu li essa passagem e eu pude ser inspirado por Deus para trazer uma mensagem para você que talvez esteja no fundo do poço, como estava Jeremias. Talvez não seja pelos mesmos motivos. Talvez você esteja no fundo do poço porque você não ouviu Deus, ao contrário de Jeremias. Jeremias só estava no fundo do poço porque ele ouviu Deus e por causa da mensagem. Aí você diz, então, mas um homem pode sofrer quando resolve servir a Deus? Sim. Cristianismo é renúncia. E servir a Deus nem sempre significa vida boa. Mas o mais importante, meus amados, é nós estarmos na vontade, na orientação e na direção do Senhor. Porque se precisar morrer por causa de Deus, vale a pena. Porque nós sabemos que a vida aqui é transitória, mas a outra é eterna. Mas o que eu gostaria de focar é que a semelhança de Ebed-Meleque, Deus está preparando alguém para colocar no seu caminho. E eu falo diretamente a você que se sente no fundo do poço. Há algumas pessoas sofrendo. Eu estava vendo o jornal outro dia, muito embora os jornais hoje não mostra mais os suicídios, mas o jornal estava dizendo que só nesse início de ano, mais de 120 pessoas em Franca tentaram suicídio. Mais de 20 pessoas morreram dessas 120 suicidadas, ou seja, elas mesmas tentaram se matar. Por que uma pessoa faz isso? Por que uma pessoa tenta acabar com a sua própria vida? É porque a pessoa chega no fundo de um poço e ela não vê mais nenhuma esperança, ela não vê mais nenhuma expectativa e ela acaba fazendo uma loucura. Mas Deus me trouxe nesse programa, o programa Palavra de Fé, para dirigir essa mensagem a você. Deus está colocando um Ebed-Meleque no teu caminho. Deus está colocando uma pessoa com um coração semelhante a este eunuco para te ajudar. E você vai ser ajudado. Deus vai tirar você desse fundo do poço. E você vai ver o nome dele sendo glorificado na sua vida. Eu queria dar nome a alguns fundos de poços que talvez você esteja vivendo. Primeiro é o poço da solidão. Há muitas pessoas vivendo esse poço, está dentro do poço da solidão. Às vezes até cercada por algumas pessoas ou por muitas pessoas, mas elas se sentem solitárias. E a sua alma está sendo carcomida pela tristeza, pela angústia, e você não sabe bem o certo o que fazer. Deus está me usando para dizer a você que há uma esperança para a sua alma. Há uma esperança para a sua situação, caótica na verdade, sem muita expectativa humana. Mas lembre-se de uma coisa, Deus é um Deus que jamais nos abandona. Deus está pronto para te ajudar. No caso de Jeremias, Deus usou Ebed-Meleque. Eu não sei quem Deus vai usar, mas Deus está colocando no seu caminho. Guarde isso! Aleluia! No seu caminho, uma pessoa para te ajudar. E você será ajudado. Há um texto em Isaías, no capítulo de número 51, o versículo de número 3, que eu queria destacar para você, não é? E tentar mostrar isso aqui de uma forma muito sucinta. Olha o que está escrito no 51 de Isaías, versículo 3. Porque o Senhor consolará Sião e consolará todos os seus lugares assolados e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão, vou repetir, e a sua solidão como o jardim do Senhor,
gozo e alegria se acharão nela, ação de graças e voz de melodia. Eu quero fazer minhas essas palavras e quero que Deus dirija elas ao seu coração. Seus desertos solitários se transformarão em um Éden. Deus está dizendo que vai mudar a sua história. Deus vai mudar o seu viver de uma tal forma que você vai poder, com alegria, cantar uma bela melodia. Que Deus possa dar a você essa esperança, que você possa renascer desse fundo do poço e lembrar-se sempre de uma coisa: por mais difícil que seja a situação, quem tem esperança em Jesus jamais será derrotado. Eu preciso fazer um intervalo comercial e, na sequência, nós vamos concluir essa mensagem que tem como tema Ebed-Meleque, servo do Senhor. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Eu estou falando sobre Ebed-Meleque, o servo de Deus. E eu encerrei o segundo bloco dizendo justamente que Deus colocará um Ebed-Meleque no seu caminho para que você saia do poço da solidão. Mas eu quero falar de um outro poço. Um poço também que tem judiado de muitas pessoas. O poço da desilusão. É isso mesmo. E aí eu preciso ler Jeremias. Vamos usar o mesmo profeta que nós estamos trabalhando. Jeremias capítulo 20. Olha só o que está escrito no versículo 7. Jeremias capítulo 20, versículo de número 7. Iludiste-me, ó Senhor, e iludido fiquei. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo-me de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Aqui, na verdade, Jeremias está dizendo da sua desilusão. Porque quanto mais ele pregava, menos o povo ouvia. E aqui ele está usando uma expressão que mostra justamente que ele estava desiludido. Os sofrimentos de Jeremias foram tão fortes e os seus sentimentos de frustração foram tão grandes que levaram-no a desejar a não ter nascido. Porém, continuou pregando a palavra de Deus, fortalecido pela divina graça do Senhor. E ele foi ajudado nos tempos mais difíceis da sua vida. Mas aqui, como disse, o poço da desilusão, tem levado muitas pessoas a não acreditar mais em nada. Está desiludido com tudo. Desiludido com o governo, desiludido com a família, alguns desiludidos com a igreja, desiludido com a vida. Talvez você esteja assim. Talvez você esteja assim. Mas Deus está me usando, repito uma vez mais, eu sinto unção nessa mensagem para dizer a você, chegou a hora de você levantar a sua cabeça.
Pastor, mas eu estou dentro de um poço. Olhe para cima. Se você olhar para os lados, talvez você verá apenas escuridão. Mas olhe para cima. Elevo os meus olhos para o alto. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Deus está mandando para a sua vida todos os meios necessários para que a sua esperança seja renovada, para que a sua fé seja renovada, porque o que você está precisando é de ter a sua fé e a sua esperança renovada. Fé e esperança caminham juntas, e Deus está renovando a sua fé, porque quem tem fé não desiste nunca. Quem tem fé não se desilude. Deu errado ontem, deu errado hoje. É possível que tenha dado errado também anteontem, mas amanhã é um outro dia e Deus está querendo que você levante a sua cabeça, reerga-se desse monturo e deixa Deus usar aquilo que Ele quer para te curar, para te libertar, para te transformar. Talvez você esteja sofrendo porque você ainda não deixou Deus te ajudar. Tantas pessoas que sofrem porque não querem a ajuda de Deus, ou não buscam a ajuda de Deus. E se querem, querem a seu jeito e não ao jeito de Deus. Deus está querendo dominar, dirigir, orientar a sua vida. Chegou a hora de você entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele e Ele fará tudo por você. É bíblico, está escrito o que eu estou dizendo, não são palavras humanas, é o próprio Deus falando a nós homens. Deus quer que você entregue-se sem reservas nas mãos dele. Deixe de lutar com as suas próprias forças. Outro dia ouvimos na igreja um pastor e ele dizia sobre justamente isso. Quando você trabalha, mas quando você ora, Deus trabalha por você. E chegou a hora de você deixar Deus trabalhar. Comece a orar. Busque no Senhor o conforto que você precisa. E você verá que essa solidão, que essa desilusão vai passar e você vai voltar a ter ânimo para concluir aquilo que Deus quer que você conclua. Elias, em um certo momento, também se sentiu assim, mas Deus disse, levanta-te, caminha, porque longa é a tua jornada. E eu também quero fazer essas palavras minhas para dirigir ao seu coração. Chegou o tempo de você levantar, chegou o tempo de você se reerguer desse monturo e deixar Deus fazer uma grande obra na sua vida. Na tua longa jornada te cansaste, está escrito. Mas Deus está dizendo, mas não digas, não há esperança, porque Deus vai renovar o teu ânimo, Deus vai renovar a tua coragem, Deus vai renovar a sua fé, Deus vai renovar a sua esperança para que você continue a sua caminhada. Eu sei que Deus está interessado em abençoar você. Jeremias foi abençoado, sofreu, padeceu, mas Ebed-Meleque foi o homem que Deus usou para ajudar Jeremias. Deus também vai usar o seu Ebed-Meleque para te ajudar, para te tirar desse fundo do poço. Ebed-Meleque foi lá e com cordas e panos tirou aquele homem do fundo do poço. Da mesma forma, Deus tem o Espírito Santo para tirar você desse quadro clínico espiritual de decepção, de frustração e de derrota. Esta é a mensagem que eu quero deixar para você. Que o amigo ouvinte do programa Palavra de Fé possa orar comigo, porque agora vou orar. E quero pedir a Deus que te levante com poder e glória para vencer diante dessa grande adversidade. Vamos falar com o Pai. Vamos orar. Pai querido, eu quero no nome de Jesus orar por essa pessoa, especialmente essa pessoa que está no fundo do poço. A semelhança de Jeremias, use o teu Ebed-Meleque e leve, Senhor, a vitória a essa pessoa. Tire ela desse poço da solidão, tire ela desse poço da desilusão. Oh, meu Pai,
Em nome de Jesus, eu me levanto em oração para pedir vitória por esse irmão, que ele seja mudado, que ele seja transformado, que essa irmã consiga alcançar do Senhor a fé, a esperança, o ânimo, a coragem que vai fazê-lo triunfar. Pai, dá-me o privilégio de ouvir testemunhos de que pessoas foram curadas através dessa oração. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Estamos terminando mais um programa Palavra de Fé. Minha alegria de poder ser bênção, canal de bênção para a sua vida. Espero que você seja, de fato, impactado por essa palavra. Vou me despedir de você e lembrando sempre, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo.